Maravilha. Vamos orar para começar? Fer, você pode orar com a gente? Obrigada, Senhor, por mais essa noite, obrigada por mais essa sessão, por mais esse encontro, por mais bênçãos que o Senhor tem nos dado, por mais conhecimento, por mais sabedoria. Que nós possamos usar esse conhecimento que nos tem sido entregue, não só para nos alimentar, mas também para gerar ações e para mover corações e para mover propósitos, mover os nossos caminhos. Que esse entendimento, que esse conhecimento sirva para que nós possamos avançar cada vez mais o seu reino aqui na Terra e que a gente possa cumprir tudo que tem, todos os nossos propósitos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Fer. Pessoal, minha voz está meio grave aí, porque eu tô com uma tosse há mais de 10 dias já. Então, não fica uma voz grave igual a do pastor Marcelo, mas fica uma voz meio de pato. Então, tenham paciência, por favor, e vamos que vamos. Depois eu vou passar para vocês uma receita do chá de maracujá, para todo mundo fazer. Cura isso aí Por rapidinho. favor. Estou precisando, aqui está difícil a coisa. Meu Deus do céu. E, aliás, aproveitando, Rose e Marcelo, já estamos com saudade de vocês aqui também, hein? Esses dias o Marcelo me mandou uma mensagem, eu fiquei com mais saudade ainda. Os próximos planos é a gente ir para São Paulo e tomar um café aí com vocês. E encontramos, inclusive, com a Fer daí, né? Encontraremos, inclusive, com a Fer. Mas eu fiquei Vai, curioso para tomar um café aí em São Paulo. Vocês fizeram muita propaganda boa. vai ser um prazer recebê-los aqui, viu? A gente também está com muita saudade. Vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vão me dando um ok aí, por favor. Todos estão vendo? Beleza, vamos lá. Capítulo 6, então, do nosso livro Cultura da Honra. Cada capítulo que passa, eu gosto mais do livro, é impressionante. O capítulo anterior, que foi o capítulo 5, eu gostei demais, né? Demais mesmo, muito, muito bom. Eu até não comentei semana passada, lembrei muito de um outro livro, que não tem a mesma proposta exatamente, mas ele acaba falando na mesma direção, que é um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. É uma outra pegada, assim, não tem nada a ver com cultura do reino, é uma pegada mais de libertar a mentalidade mesmo. Mas é incrível como eles têm pontos de conexão. Então, gostei demais do capítulo 5. E o capítulo 6 não foi diferente. Impressionante como o autor ele realmente tem uma unção especial, uma sabedoria especial para tratar os assuntos da forma como trata. E o texto de hoje, o capítulo 6, ele vai falar sobre a prioridade máxima da liderança. Então, acho que logo de cara traz uma pergunta assim: ah, ok. Então, esse capítulo de hoje é somente para líderes? Esse capítulo de hoje é somente para quem exerce alguma função de liderança, ou a companhia de Daniel? É para quem exerce uma liderança no seu trabalho? Ah, mas eu não exerço liderança em lugar nenhum, então esse capítulo não é para mim. Pode ser que pinte essa dúvida, né? Logo de cara, eu já quero trazer essa pergunta e trabalhar um pouco ela, dizendo que nós somos líderes em vários lugares, né? Começa em casa. Então, hoje, digamos assim, eu não sou líder em lugar nenhum. Não sou líder no trabalho, não sou líder na companhia de Daniel. Mas em casa, já tem filho? Você já tem filho, pronto, esquece, já é líder. Não, não tenho filho. Ainda não. Vai ter, vai ser líder. Se prepare. Ainda não sou líder na companhia de Daniel. Se prepare. Porque para quem tem acompanhado as nossas últimas reuniões, né? Para quem tem acompanhado agora a locação no espaço físico, se prepare. Provavelmente você vai ser líder, sim, de alguma coisa. Então, o capítulo 6, embora ele traga esse tema como a prioridade máxima da liderança, ele não é exclusivo para um panteão de pessoas assim que ficam lá numa liderança acima dos outros. Nada a ver. É para todos, considerando que
todo filho do reino, em determinado momento, vai sim exercer liderança, seja liderança em casa, dentro do casamento, seja liderança em casa com os filhos, seja liderança no trabalho, seja liderança pela influência. E agora prestem atenção nisso. Liderança pela influência. Nossa, mas quando eu influencio, eu sou líder? Sim. Pode não ser um líder nominal. Ah, o trabalho foi promovido a gestor da equipe. Não precisa. Se você está lá e está influenciando, automaticamente você já está exercendo liderança. Ok? Então, tendo dito isso, vamos avançando. E ele parte de uma premissa, né? Ele traz, vou voltar aqui um pouquinho, ele traz um texto que está lá em 1 João 4,18. Então ele fala assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vejam, nós tivemos logo no fim do mês passado ainda, aqui mesmo na Escola de Princípios, a Flávia falando sobre o mês de Chesvan. E um dos desafios do mês de Chesvan, aliás, dois desafios são o medo e a dúvida. Tive a oportunidade de falar no culto de domingo, uns 2 domingos atrás. Eu falei sobre o medo e a dúvida. Domingo passado, de novo, esteve presente esse tema do medo. E hoje, novamente, vem a presença do tema, a questão do medo. Isso não é por acaso, tá, pessoal? Nada é por acaso. O Senhor tem o desejo de tratar em nossos corações essa questão do medo. E ele começa o capítulo, né, o Dani Silva começa o capítulo falando prioridade da liderança e associa isso ao medo. Logo de cara ele fala, olha, no amor não há medo. Por quê? O perfeito amor expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. Quando o apóstolo João da Bíblia, não o nosso João Cobão, o apóstolo João da Bíblia fala que o amor supõe, que o medo supõe castigo, ele está trazendo à memória o seguinte, aquela imagem que nós temos de autoridade punitiva. Como assim autoridade punitiva? Juiz, pais severos, professores severos, liderança punitiva. Ou seja, aquela imagem de liderança que faz o quê? Que faz com que nós andemos na linha por medo do castigo. E o apóstolo João, quando traz isso, ele fala, olha, na graça não é assim que funciona. Porque o nosso vínculo de obediência, o nosso vínculo de caminhada não é por medo da punição, mas é por amor. O apóstolo João da Bíblia ele é conhecido como o discípulo amado, o apóstolo do amor. E ele bate firme nessa tecla. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque no amor, o perfeito amor expulsa o medo. Desde o medo de passar por necessidade ao medo de se relacionar com Deus. Mas como que alguém vai ter medo de se relacionar com Deus, Juliano? Sim, tem. Pensa que a relação com Deus está pautada nessa questão de castigo, nessa questão de punição. Ah, se eu errar aqui, eu serei punido lá. E não é essa a proposta. E quando ele começa, então, trazendo o assunto para a liderança, ele vai usar, logo de cara, uma pressuposição. Ele vai falar assim, olha, no reino de Deus, no reino da graça, no evangelho da graça, onde não vivemos mais sob a lei. Olha, lei já pressupõe castigo, lei já pressupõe condenação. Agora vivemos o tempo da graça. Jesus instaurou o tempo da graça, pregou o evangelho da graça. Ele diz assim, agora, no tempo da graça, nós estamos trabalhando com pessoas livres. Pessoas, servos e servos, cidadãos do reino que vivem no governo do amor. Estando vivendo no reino do amor, nós temos liberdade. Mas ele vai dizer que, para que as pessoas sejam livres, para que nós aqui, para que a Rose, para que a Ana, para que a Fer, para que a Sarina, para que o Juliano,
Para que nós sejamos livres, nós precisamos de dois pressupostos. Um ambiente propício para a liberdade e um governo para a liberdade. E aí, se nós prestarmos atenção lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, 4, 5, até chegar no 6, nós vamos ver e entender que ele está construindo isso. Nós precisamos de um ambiente e de um governo que sejam propícios para a manifestação dos ministérios, para a manifestação dos milagres, dos sinais e maravilhas, para a manifestação do perdão, para a manifestação de uma mentalidade próspera e para a manifestação de uma liderança com fundamento na liberdade. Por isso que eu trouxe aqui como centro da nossa conversa de hoje a liberdade. O núcleo, o alvo da aula de hoje é a liberdade. E aí, logo de início, ele traz esse ponto dizendo que liberdade é cultivar uma liderança, desenvolvendo nas pessoas os seus sonhos e os seus destinos proféticos. E agora eu quero fazer um exercício aqui com cada um. Você que exerce algum tipo de liderança, como eu falei no começo, seja na sua casa, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, seja dentro da companhia de Daniel, você já experimentou olhar para os seus liderados, para as pessoas que recebem a sua influência, com essa ótica? Qual ótica? Eu estou olhando para cada um destes, tentando enxergar neles os sonhos deles e o destino profético de cada um deles. Olha como isso é... Olha como isso é diferente, é fora da caixa, fora da casinha. Eu vim de um modelo de igreja, quando eu falo a Sarina e eu. Nós viemos de um modelo de igreja super tradicional, igreja batista, batistona. Aquele modelo que a gente já ouviu várias vezes aqui, que se alguém cometia um pecado, esse alguém era da liderança, era do grupo de louvor, era do ministério disso, ministério daquilo. Esse alguém era colocado em disciplina. Esse alguém era colocado afastado, para que pedisse perdão a Deus e fosse tratado por Deus. Esse alguém não podia nem participar da ceia. Olha só que nível, né? Não participava nem da Santa Ceia. Nesse modelo que eu citei, do qual nós viemos de uma igreja tradicional, a liderança não está olhando para os sonhos e o destino profético dos liderados. Não. Está lidando com o quê? Com o cabresto, com uma série de regras. E nós vamos entender hoje que esse modelo é pautado no medo. Olha que louco. Todo esse modelo rigoroso, cheio de regras, cheio de fim em si mesmo, ele é pautado no medo. E aí, como exemplo, o Dene traz para nós a filha dele e a tarefa de lavar louças. Quem conseguiu ler o capítulo? Todos conseguiram ler? Levanta a mão para a gente ler. Eu achei barato a história que ele conta, né? Então, eu vou resumir aqui bem rápido. Ele conta que toda noite a esposa dele pedia para a filha: filha, lave a louça. Se vocês estão com os ouvidos atentos, vocês estão ouvindo ao fundo os meus pequenos comendo aqui. Dá para ouvir o prato e o garfo deles batendo. É o caçula que está fazendo. E ela falava toda noite: filha, lave a louça. Aí a filha falava que, eu vou lavar, beleza. Mas é aquele vou lavar meio, né, paraguaio. E deixa eu fazer uma justiça aqui, porque quando eu digo vou lavar paraguaio, tem fundamento. Quando eu estava lá no seminário em Campinas, tinha um pastor que era da nossa convenção, mas que trabalhava em Assunção, no Paraguai. E daí ele dizia que era muito comum ele convidar os paraguaios para irem para a igreja. A igreja tinha muito brasileiro, mas ele queria trazer os nativos, né, os paraguaios. E ele convidava o pessoal: vem com a gente domingo, assim, assim, assado, vai ter o culto, venham participar, tal, tal. 100% das pessoas que eram convidadas, elas respondiam da seguinte forma: sim, 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 sim. Eles diziam que iam, mas nunca iam. Todos diziam que aceitavam o convite, mas nenhum ia. Então virou um sim paraguai. E essa moça, ela dava esse sim para a mãe dela: eu vou lavar, eu vou lavar. Mas não lavava. Se envolvia com o celular, se envolvia com uma colega, se envolvia com qualquer outra desculpa, mas não lavava. No dia seguinte, a mãe chegava lá, a louça estava na pia, e aí gerava todo aquele estresse.
Isso aconteceu por várias vezes. E um dia, o Danny, resolveu interferir na história. Ele foi lá e lavou a louça. Por quê? Porque a esposa, segundo ele, estava tão brava que tinha um dragão saindo da cabeça dela e ele não falava mais com a esposa. Falava com o dragão, né? Eu sei bem como que é isso, tá? Eu sei quando sai um dragão da cabeça da Sarina. Até as crianças sabem. E é bem assim que acontece. Olha lá, o Matheus concordou. Concordo. O Rafa também. E aí ele fez o quê? Ele sabia que ele tinha um combinado com a filha, né? Ele foi lá e lavou a louça. Quando a filha viu, né, ficou sabendo que ele lavou a louça, ela fez assim, né? Ai, dancei. Por quê? Porque ele tinha um código junto com ela. Qual era o código? Troca de tarefas. Então, todos eles eram conscientes das suas tarefas. Ele tinha as tarefas dele e cada um tinha as suas tarefas também. E ela tinha a tarefa de lavar a louça. Quando ela viu que o pai fez a tarefa dela, ela falou: ai, dancei. Por quê? Porque o código da casa é: se você não fez suas tarefas e o outro fez, você tem que fazer a tarefa do outro. E, como sempre, sobra para o pai as tarefas mais complicadas. Ainda bem que, por enquanto, eu moro em apartamento, porque morar em casa é mais difícil mesmo. E a tarefa dele era ou limpar a lixeira ou limpar o galinheiro. Qualquer uma das duas era complicado. E ela dançou, né? Quando ela viu que ele fez, que ele lavou a louça, e segundo ele, levou apenas 6 minutos, né? Ele tirou tudo da pia e colocou na lava-louça. Tá de brincadeira. E ela dançou por causa disso. E a mãe ficou meio ali, sem entender o que aconteceu. E ele falou, "Não, agora ela sabe que ela vai ter que fazer a outra tarefa." Ela foi, olhou a lixeira, olhou o galinheiro, ele perguntou qual das duas? O galinheiro. E ela foi. E bem no dia que ela foi, choveu. Então ela dançou, né? E ele, lógico, a cena parece cômica, porque ela ficou com o cabelo sujo, molhado, pé sujo, enfim. Aí ele traz à tona a aplicação, né? Ele traz o ensinamento. Ele diz assim: o que eu fiz com ela? Eu dei poder para ela, poder de escolha. Olha que sabedoria. Eu dei poder de escolha para ela. E com isso educou. No dia seguinte, a mãe fala: lava a louça. Ah, já vou, lavo sim. Aí ele falou: opa, deixa que eu lavo. Negativo. Ela foi lá correndo e lavou. Lógico, doeu na pele. Não é assim também que o Pai Celestial faz conosco? Ele nos dá poder de decisão também. E aí o autor também traz essa questão. Ele cita um pouco de toda uma questão teológica, de livre-arbítrio. Sim, existe livre-arbítrio? Sim, nós podemos fazer nossas escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, ele traz esse poder de decisão para as nossas mãos e traz a nossa consciência. Olha, nós, enquanto indivíduos, preferimos ser autômatos ou autônomos. Então, autômato sendo uma máquina que só responde a programações de terceiros, ou autônomo, aquele que cria suas próprias decisões, aquele que cria seu próprio destino baseado em suas decisões. Ele traz essa questão para nós, inclusive de forma teológica, né? À medida em que nós vamos pensando em como fazer, ou como ter uma liderança, ou uma influência, na qual eu olhe para o meu liderado, ou olhe para aquele sobre o qual eu gero influência, e pense, olhando para o destino profético daquela pessoa e os sonhos daquela pessoa, ele nos leva, de maneira prévia, a olhar para nós mesmos. Mais ou menos dizendo assim: se você não sabe lidar com suas escolhas, provavelmente será uma liderança ou uma influência que só repete padrões, que só direciona baseado em regras. E essa liderança cria uma comunidade de liderados robóticos, né? Que apenas são papagaios. Isso a gente ouve faz tempo, né? Eu não quero ser papagaio, eu não quero só repetir frases dos outros, né? Então, nesse sentido, ele nos mostra que nós, sim, temos poder de decisão pessoal e nós precisamos entender a nossa liderança dessa forma, dando poder para os nossos liderados, dando poder sobre aqueles sobre os quais nós geramos influência. E ele bate firme nessa tecla, dizendo que o reino dos céus é liberdade. Ele cita alguns textos.
Foi para Paulo fala, o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele bate firme em cima disso. Inclusive, se vocês querem entender um pouco mais sobre esse conceito de liberdade, leiam a carta de Paulo aos Gálatas. Ela é conhecida, a carta aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade, porque Paulo bate firme, muito forte em cima dessa questão. Não por acaso, é a carta onde ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tudo fruto de poder de decisão. Liberdade é uma decisão. Liberdade é uma escolha. E aí, o Dene vai dizer que, primeiro, para eu poder dar liberdade aos meus liderados, para eu poder dar liberdade sobre aqueles em quem eu tenho influência, eu primeiro tenho que receber essa liberdade. E aqui eu digo que está um dos primeiros desafios desse capítulo 6. Será que eu recebo liberdade? Será que eu lido bem com a liberdade? O pessoal aí que faz coach, o pessoal que estuda PNL sabe. As pessoas, em geral, preferem que outros tomem as suas decisões. Parece um absurdo isso que eu estou falando, mas não é. Eu trabalho com imóveis. Nós trabalhamos com venda. Sarina e eu trabalhamos com pessoas que querem comprar uma casa. Vocês não acreditam, mas as pessoas têm dificuldade de escolher. Não sabem escolher. Têm dificuldade, sofrem. A gente enxerga no olhar que eles estão sofrendo. Porque o ser humano tem dificuldade em lidar com a liberdade. Quem implantou isso em nosso cérebro? Quem será? O reino dos céus, ele é pautado na liberdade. Então, antes de eu ter uma liderança efetiva que gera poder de decisão na minha equipe, que gera poder de decisão sobre aqueles em quem eu influencio, eu primeiro tenho que saber receber. Esse é o primeiro desafio. Como eu vou saber receber se eu olho para Deus e vejo uma figura de autoridade que é punitiva? Volto ao começo da conversa. Perdão. Volto ao começo da nossa aula de hoje. Como que eu enxergo a Deus? Eu enxergo Ele como Pai, um Pai celestial, amoroso, que me ama, que me escolheu, como aquele Pai lá do Salmo 139, em que Davi faz uma declaração de amor linda a Deus. Ó, vão anotando as dicas aí, ó. Carta aos Gálatas, Salmo 139, vão anotando para ler depois. Como que eu enxergo a Deus? Ou ele é um juiz, ou ele é aquele Deus que a gente enxerga de maneira superficial no Antigo Testamento, que é o Deus da guerra, que é o Deus da punição, não sei o quê. Como eu enxergo? Primeiro eu preciso enxergar o meu Deus como Abba, como Pai celestial. Da forma como o Senhor Jesus enxerga, como ficou claro isso para nós nos evangelhos. O Abba, o Pai amoroso, aquele que me escolheu, aquele que deixa 99 ovelhas para ir atrás daquela uma que se perdeu. Eu preciso enxergar esse amor. Porque a partir do momento que eu enxergo o amor dele, eu passo a ter segurança. E aqui vem o segundo ponto importante, que é baseado na palavra shalom. Para nós é muito bom isso, porque nós usamos a palavra shalom com bastante frequência. Nós nos cumprimentamos falando shalom, shalom. Ele traz o significado da palavra shalom, lá no hebraico. Perdão. E leiam comigo aqui os significados que ele traz para a palavra shalom. Seguro, bem, feliz, amigável e saúde, prosperidade, paz e bem. 8 sentidos para a palavra shalom. Eu confesso que na minha cabeça, toda vez que a gente fala shalom, o que vem? Qual desses que vem na cabeça? Paz. Somente paz. Né? Mas a shalom do reino, ela é muito mais ampla. E olha onde começa o significado da palavra, um dos significados da palavra shalom. Seguro. Aí a gente lembra lá do Antigo Testamento, dos salmistas falando, né? Olha, sobre a sombra das tuas asas eu estou seguro. Essa visão de que a Shalom do Pai, ela nos coloca num lugar seguro. Então,
o fundamento para a liberdade, o fundamento para o poder de decisão, o fundamento para o poder de escolha é a segurança. E eu confesso, isso é uma das coisas que me encantam nesse livro, como ele vai trabalhando os fundamentos, os backgrounds, ele vai trazendo os códigos que estão por trás dos efeitos, né? Ele vai trazendo as causas. Gosto muito. Segurança. E aqui é importante a gente gastar um tempo. Porque lá no começo ele fala, precisa de um ambiente e de um governo. Eu preciso, portanto, de um ambiente de segurança. Eu preciso viver debaixo de um governo no qual eu me sinta seguro. Eu preciso entender quem eu sou no reino de Deus para eu me sentir seguro. Se eu enxergo a minha identidade, qual é a minha identidade no reino? Filho. Qual é a sua identidade no reino? Filhas e filhos. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou filho, eu tenho acesso. Se eu sou filho, eu tenho amor. O jogo é outro. Eu não tenho mais aquela figura de autoridade de um Deus punitivo, de um Deus bravo, de um Deus pautado em regras. É diferente. Numa dessas aventuras do meu altar secreto, uma vez o Senhor me deu uma palavra mostrando Abraão, por exemplo, e me mostrou assim, olha, isso eu aprendi também aqui na companhia. Quando você entra no reino de Deus, você entra como uma ovelha, como um servo. O servo, ele só faz o que o Senhor manda. Ele só obedece, mas ele não sabe o porquê. Então, estamos juntos? O servo só obedece, mas ele não sabe o porquê. A ovelha também. A ovelha, coitadinha, ela só é bonitinha, mas ela é burrinha que só. Ela não enxerga direito, ela não escuta direito, ela precisa ser guiada de perto, porque ela é bem burrinha. Mas é um nível, está subindo. Depois, qual que é o próximo nível? O próximo nível é a consciência de ser filho. Então, eu saio de uma fase em que eu era um servo, que eu obedecia só porque eu obedecia, eu saio da fase em que eu era ovelha, em que eu precisava que o cajado me guiasse para lá e para cá, e eu passo agora a consciência de filho. Quando eu assumo a consciência de filho, eu passo a ter acesso, eu passo a enxergar o amor, eu passo a enxergar que eu tenho poder de decisão. Quando eu vivo com plenitude a minha posição de filho, eu vou para o próximo degrau, que é para pouco. É quando o filho se torna. Olha que louco. Olha o nível. Servo, ovelha, filho e amigo. Quando o filho se torna amigo. Vocês têm essa experiência com seus pais? Eu não tive essa experiência com o meu pai, só com a minha mãe. Sabe? Aquela experiência de trabalhar junto, de virar parceiro. Quero desenvolver isso com os meus filhos. Então, é nesse ambiente onde o filho se torna amigo, onde a filha se torna amiga. Por que que Abraão ficou famoso? Abraão, ele passou pelas etapas de vida dele e foi chamado o quê? Amigo de Deus. O Abrão virou Abraão. Olha de novo a coincidência aí, com as palavras que a gente tem ouvido. Abrão virou Abraão. Ele obedeceu. A fé dele foi imputada sobre ele como justiça. E ele foi chamado do quê? Amigo de Deus. Lá no Antigo Testamento, né, tem uma figura chamada Enoque, que diz que ele andou com Deus. E de tal forma que Deus o tomou para si. Por quê? Porque também se tornou amigo de Deus. Nesse ambiente de shalom, nesse ambiente de segurança, nós avançamos na nossa identidade de filhos, experimentamos todas as opções, todas as variantes,
tudo que nós temos aqui como filhos e rompemos para o próximo nível, que é o nível de amizade. Esse ambiente é um ambiente de segurança, porque eu conheço o meu Deus, conheço de perto. E em oposição a tudo isso, ele traz a questão do medo como grande desafio. De novo, olha a coincidência do assunto medo como um desafio, casualmente no mês de Shesvan em que nós estamos. Pessoal, quem não entende o que eu estou falando de mês de Shesvan, volta um pouquinho aí nas aulas. Eu não lembro agora o dia, mas acho que foi umas 2 aulas atrás, em que a Flávia trouxe a apresentação e o entendimento sobre esse mês de Shesvan, que é do calendário judaico, tá? E o Dani vai trazer para nós, então, que nesse ambiente de segurança, nós temos uma oposição. Qual é a oposição a esse ambiente de segurança? É a insegurança. E a insegurança nasce aonde? No medo. Desafios para romper com o medo. Ter consciência de Deus. Consciência desse ambiente em que nós enxergamos a nossa identidade de filhos. Quando eu enxergo minha identidade de filho, eu rompo com o medo. Diante do medo, ele vai dizer que floresce o pior de cada um. E ele explica. Talvez até a Dani Pescari pudesse explicar melhor para nós isso. Ele vai dizer que nós temos no nosso sistema cerebral, nós temos uma amígdala, e essa amígdala ela é disparada, ela é acionada quando nós estamos numa situação de medo. E aí existe um disparo. Esse medo floresce o pior de cada um. Porque diante do medo, nós estamos numa situação de sobrevivência. E as decisões que tomamos em situações de sobrevivência, elas são, em última análise, egoístas. Estão me acompanhando? Então vamos parar agora e tentar entender um pouquinho isso. Eu estou num ambiente de igreja. Eu sou um líder. Vamos dizer aí que eu sou um líder de jovens. Nesse ambiente de liderança, eu não tenho consciência da minha identidade, eu não tenho consciência da pessoa do meu Deus, e eu vivo uma fé afetada pelo medo. Com isso em mente, eu sou colocado em xeque por uma situação que se apresenta na comunidade dos jovens. E essa situação ela é uma situação agressiva e que coloca a minha liderança em xeque. Qual vai ser a minha resposta se eu tenho medo? E ele explica isso de uma maneira biológica. Ele mostra, olha, quando estamos numa situação de medo, o meu pior vai vir à tona. E aí, quando eu paro para lembrar das experiências que eu tive naquela igreja que eu falei para vocês, que era uma igreja tradicional, conservadora, com liderança pautada somente em regras, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não sei quantos de vocês têm esse tipo de memória. Decisões pautadas no medo afloram o pior de cada um. Nesse caso, novamente, vamos tentar entender. Se você é líder dos seus filhos, se você é líder do seu ambiente de trabalho, se você é líder aqui na companhia de Daniel, e você tem uma situação desafiadora diante de você, em que exige um posicionamento como líder, mas você tem medo, o que vai vir à tona? Primeira coisa que vem à tona, autoritarismo. Obediência pela regra. Obediência só pela norma. Quer dizer, tudo aquilo que foi bonito que nós vimos aqui anteriormente, falando sobre olhar para os sonhos, olhar para o destino dos liderados, foi por água abaixo. Usando o exemplo que o Dani trouxe da filha lavando louça, ele podia simplesmente ter dito, vai lavar, senão você vai ser punida. Vai lavar porque tem que lavar, porque acabou. Estou mandando. Sou o seu pai. Sou autoridade. Quem é o pai aqui? Quem é que manda? Diante do medo, floresce o pior de cada um. E ele vai trazer ainda essa questão, dizendo que o medo interno vira um medo externalizado.
Além de eu trazer para fora o meu medo, eu afloro o medo alheio. Olha que loucura. Exato. Além de eu trazer para fora o meu medo, eu vou florescer no outro medo dele. E aí a gente volta lá para o começo. 1 João 4, onde o apóstolo João, da Bíblia, fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que está aperfeiçoado no amor não teme. Incrível como o Dene constrói isso, né? Olha, o poder de decisão está baseado na segurança e está livre do medo, mas tudo isso está baseado na forma como eu encaro o meu Pai Celestial. E tudo isso está baseado no ambiente de Shalom, que começa com segurança. Incrível. Com isso, nós entendemos muito das nossas figuras de autoridade associadas ao medo. Muitas vezes nós fazemos isso. Enxergamos figuras de autoridade relacionadas ao medo. Quer um exemplo? Polícia. Quer outro exemplo? Professor de sala de aula. Lógico que não, nosso pastor Marcelo, que deve ser um professor querido, né? Imagino como que deve ser os alunos tudo lá. Professor, querido. Essa eu quero ver, hein? Mas não é assim. Quando nós falamos de liderança, a gente vê aquela figura de autoridade associada ao medo. Então, para romper com tudo isso, nós precisamos primeiramente romper com a figura de autoridade que nós temos do Pai Celestial, entendendo que o Pai Celestial me considera filho e que dentro desse reino celestial, como filho, eu sou herdeiro e eu tenho acesso a ele e acesso ao reino, eu passo a romper com a questão do medo. Rompendo com o medo, eu passo a ter segurança. Tendo segurança, eu desenvolvo no meu próximo os seus sonhos e o seu destino profético. Por quê? Porque eu desenvolvo em mim os meus sonhos e o meu destino profético. E aí, para finalizar e partir já passando a palavra para vocês, ele diz que a honra entre os livres é fundamental. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício novamente. Estamos aqui acompanhando já algumas semanas no livro Cultura da Honra. Finalizando esse livro, nós teremos conhecimento de uma série de coisas que nós não tínhamos. Em tese, nós vamos passar para o próximo nível. E, aprendendo bem o capítulo 6, nós entraremos num nível de liberdade, de poder de decisão. Se eu tenho liberdade, se eu tenho decisão, algumas coisas começam a acontecer. Uma delas que eu acho uma das mais fantásticas é a seguinte: eu começo a não me importar com a opinião alheia. Vou me explicar. Quando eu me importo demais com a opinião alheia, eu gero um monte de bloqueio em mim. Eu estou falando isso tanto dentro de casa, como principalmente na área de atuação profissional, como na própria companhia de Daniel. Quando eu me importo demais com a opinião alheia, eu me bloqueio e impeço que os meus dons sejam manifestos. Eu impeço que os meus talentos sejam manifestos. Por quê? Porque eu me preocupo com a opinião alheia. Por exemplo, o Juliano poderia dizer: ah, não, hoje eu estou com essa voz de ganso, eu não posso falar. Não vou falar. E aí eu me impeço, eu me bloqueio e deixo de Deus me usar. Eu impeço por um bloqueio besta que Deus me use. Será que isso não pode acontecer no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu influência? Será que isso não pode acontecer na sua casa? Por quê? Porque nós temos essa trava, esse bloqueio de se importar demais com a opinião alheia. Isso é reflexo de uma pessoa livre? Não, não é. É reflexo de uma pessoa aprisionada, governada pelo medo. Uma vez que eu sou livre, eu passo a não me importar com a opinião alheia. No sentido de não me bloquear por isso. Lógico que eu valorizo a opinião de cada um, eu valorizo a expressão de cada um, mas não é nesse nível que nós estamos falando, é no nível de autossabotagem. Eu deixo de me sabotar
por conta da opinião alheia. Ó, não me importa, o que me importa é a opinião do Pai Celestial. Se eu sou filho, e se ele me chamou para fazer isso, eu vou fazer. E aí nós entramos num outro assunto que ele traz, que é entender o meu papel no reino, meu propósito. É uma palavra moderna, é uma palavra da moda, mas ela só é potencializada hoje, ela existe desde sempre. Se eu sei que eu sou filho e que eu faço parte do reino celestial e que eu tenho 5 ministérios nos quais eu posso me encaixar em cada um deles, logo eu vou saber qual é o meu propósito no reino. Mas como é que você descobriu o seu, Juliano? Ah, longa caminhada com o pai. Perguntei, perguntei para o pai, olhei para a minha história, olhei para os meus bloqueios. Sabia que os nossos bloqueios eles revelam o nosso propósito? Eu enxerguei que um dos meus propósitos é liderança e ensino. E aí fui participar com a companhia de Daniel daquela imersão lá em Bali. E aí eu descobri, que legal, eu sou mestre, eu desconfiava, não tinha certeza. Ok, eu ensino. Beleza. Liderança e ensino no reino é uma parte do propósito. Mas e o que mais? Então é importante nós enxergarmos quem nós somos, filhos amados. O que nós fazemos no reino? Cada um de nós tem, dentre os 5 ministérios, um que nós fazemos parte e nós seremos usados nele. Usados aonde, Juliano? Na companhia de Daniel? Na minha família? No meu ambiente de trabalho? Sim, nos 3. Não é um chamado apenas eclesiástico. E o que tudo isso tem a ver, então, com a honra e a conexão entre os livros? Se eu não me importo com a opinião alheia, para que ela não me bloqueie, para que eu não me auto-sabote por causa dela, eu começo a ter algumas características. Eu passo a ser livre no ponto de que não uso máscara diante dos outros. Estamos juntos? Livres não usam máscara diante dos outros. O que vai acontecer num ambiente onde as pessoas são o que são? Vão começar a aparecer diferenças. A liberdade traz diferenças à tona. E quando as diferenças vêm à tona, e está tudo ok, nenhum é igual ao outro mesmo, começa a acontecer atrito. Eu acho que a aula tem que ser assim, eu acho que a aula tem que ser assada. Eu gosto mais do culto dessa forma, eu gosto mais do culto dessas e assim por diante. Começa a acontecer atrito, natural. Por quê? Porque estamos entre pessoas livres, e os livres eles se expressam. E nem todo mundo é igual, vai existir atrito. E aí o Dani vai trazer que a honra é a solução para esse tipo de conflito. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que o conflito é saudável. É importante que haja conflito. Porque é justamente no conflito onde nós vamos exercer o quê? O poder de decisão e a liberdade. Voltamos ao exemplo que ele deu no começo do capítulo, da filha e da questão de lavar a louça. Não foi um conflito? E aí, no conflito, ele conseguiu usar a honra para solucionar. Vou parar por aqui, já são 8h22. Agora é importante vocês falarem. Então, vejam como tudo está interligado, tudo está concatenado. A prioridade máxima da liberdade, da liderança é o quê? Gerar liberdade e poder de decisão nas mãos dos seus liderados. Tudo isso como uma cultura do reino. A cultura do céu não é uma cultura de autômatos, não é uma cultura de pessoas que só repetem, de papagaios, de pessoas que não sabem os seus porquês e os seus motivos. Tem muita gente que tem medo da pergunta. Eu tenho medo de abrir para a pergunta porque eu não vou saber responder. Tá tudo certo, é melhor fazer pergunta do que afirmar um outro de certeza. No reino dos céus é assim. E para mim isso faz muito sentido, porque eu sempre olhava para Jesus e falava, cara, que louco que é a graça. Que louco que é a graça de Deus. Que louco que é a graça que Jesus prega. Por quê? Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu digo para vocês o seguinte, a treta é outra. Se o teu inimigo bate no teu rosto, você dá outra face. Poder de decisão, poder de escolha. Ele diz o quê? Se alguém te ofende, você faz o quê? Não. Se alguém te convida a andar 1 quilômetro, anda com ele 10. Poder de decisão. A graça ela é mais desafiadora do que a lei, porque ela trabalha com filhos adultos. E aqui na companhia de Daniel somos filhos adultos. Estamos juntos? Não estou vendo melhor.
vocês. Então, agora eu gostaria que vocês falassem, por favor, abram aí os microfones e fiquem à vontade para participar. Um de cada vez, por favor. Aprendi essa com o Marcelo. A Sarina está querendo falar, mas ela desligou a conexão dela. Acabou a bateria? Como bateria, né? Mas fala. Não, eu estou usando. Vamos lá, quem quer falar? Senão eu vou fazer uma roleta aqui e escolher Ué, a por Sarina livre não e ia espontânea falar? pressão. Ela até disse que ela está organizando as ideias ainda. É igual a internet, está carregando. Assim. Carregando. Estou carregando porque eu estou enxergando muita coisa. Puta falha, poxa. Importante. Vem aqui do meu lado. Estou pensando que eu tenho que devagar. Ah, o Marcelo mandou a foto dele em sala de aula. É bem o que eu imaginava mesmo, Marcelo. Bem o que eu imaginava. Ok? Então tá bom. Dani 20, você pode falar? Inaugurar a fala? É que o mestre foi tão claro hoje, abordou todos os pontos que nos deixou sem fala, né? Negativo, negativo. Tem que servir Mas de eu acho incentivo. que esse capítulo ele trouxe muita clareza, assim, trouxe pontos importantes, né? Como se realmente tu colocaste aí que a gente está trilhando um caminho. E depois da prosperidade, a liberdade de escolha, né? Então, eu ainda estou refletindo, mas eu acho que é isso. Como um amor de pai, o pai nos permite escolher, né? Nos permite. E esse é o nosso papel na liderança. É a gente realmente permitir as escolhas, mostrar os caminhos, mas deixar as pessoas livres para escolher, que é através do amor que a gente vai conseguir mostrar o caminho, né? De Deus. Acho que é isso. Para mim foi isso, mas eu ainda tô. É porque é muita coisa, né? Vai mexendo muito. Desde o primeiro capítulo, ele vem trazendo pontos, né? E é isso. E ele é muito profundo, né? Você Vou veja, falar. hoje, quem vai falar? Eu. Ana, vai lá, fala lá. Nossa, para mim, ao contrário do que a Dani disse, né? Ficou tudo muito mais nebuloso, assim, depois da sua interpretação e aula toda. Para mim, né? Porque eu entendo aqui, né, quando ele fala que não, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, né? E aí vai pro lado do castigo e tudo. Mas para mim é conflituoso, porque, por exemplo, nas minhas situações de medo pessoais, eu não sou aquela que trava, para e estagna. O meu medo faz normalmente eu tomar decisão. E aí pode ser que eu entre no lugar que você falou, de ir para um lugar mais autoritário, já que é uma decisão no medo, pode ser que eu vá para um lugar meu. Se ninguém vai decidir, eu vou fazer, eu vou decidir desse jeito, pronto, acabou. Agora, então, tipo assim, depois não vem reclamar também, sabe? Alguma coisa mais assim, igual você disse, mais firme, né? Mas eu não sou das que trava, sabe? Quando eu tô com medo, o meu gatilho normalmente, ou dizem que é ou fugir ou lutar, né? Eu normalmente eu vou mais pro lado da luta no sentido de resolver aquilo ali, sabe? E aí depois eu vou pro sentir, depois, ai meu Deus, ai meu, nossa, como que eu passei por isso, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu entendo que no capítulo ele fala do medo em relação a essa. Inclusive, a sua primeira pergunta antes de começar a falar do livro foi: imaginou uma pessoa que tem medo de se relacionar com Deus? E eu fiquei assim, eu! Falei sobre isso com a Flávia hoje cedo, antes dela ir fazer o curso que ela deu, né? Eu falei, Flávia, é normal, é comum a pessoa que tá no lugar que eu tô, né? No lugar de conhecer tudo isso, de confrontar muitas vezes, né? O que tá escrito com a ciência ou com qualquer outra coisa. Porque, ao meu ver, eu tô com medo
de não ser uma boa filha, por exemplo, sabe? E aí ela me trouxe algumas coisas. E aí aqui eu vejo que, não sei se ficou nebuloso pra mim por causa desse meu medo, entende? Mas eu fico aberta a conhecer mais, a questionar mais. Inclusive a Fer me trouxe isso no domingo e foi ótimo, porque me deu uma... Então tá, posso perguntar, ufa, né? Tipo, não tô sozinha nessa. Tem toda essa galera aqui comigo. Entende, assim, por que que ficou conflituoso pra mim? Esses passos todos que você deu ao longo da explanação, assim, desse capítulo? Olha, a questão do medo, ela é tão profunda que eu vou compartilhar aqui. Eu falei, acho que no vídeo sobre isso. Nós tivemos uma experiência nesse ano que nós fizemos um jejum de 3 dias, né? A companhia inteira, quem pôde participar, é um jejum chamado jejum de Esther, porque lá no livro de Esther teve um jejum de 3 dias. E no último dia, assim, poucas horas antes de entregar, tive uma experiência muito louca, espiritual mesmo, onde Deus me mostrou assim claramente dois grandes inimigos que eu tenho dentro de mim. Isso é uma treta do Juliano, tá? E eu vi claramente assim dois monstrinhos. Estou sendo gentil de falar monstrinho, porque não eram monstrinhos, era coisa parecia osso assim. E eu tive assim esse discernimento, esse entendimento de que é algo bem consciente, tá? Nível inconsciente, assim, tão arraigado que é. Por isso parecia, sabe a raiz do dente, que é bem fundo, assim? Parecia Sim. uma raiz do dente. Ah, A visão assim, que eu tive na minha, parecia a raiz do dente. Duas. Uma era o orgulho, desafio para o Juliano vencer, e o segundo era o medo. E eu não entendi, não. O medo? Como assim o medo? O orgulho eu entendia bem. Para mim era bem nítido, assim, as decisões erradas que eu tomei por causa do orgulho. E aí hoje a gente está entendendo que a gente também toma a decisão errada por causa do medo. teve uma parte lá de trás, quando ele explicou um pouco mais, eu vou chamar de cargos, tá? Desculpa se não for esse o termo, mas lembra quando ele falou que, inclusive, o mestre é uma pessoa tão mais racional, né, que busca tanto mais a certeza, o crer para ver, não, perdão, o ver para crer e não o crer para ver. Eu me coloco hoje nessa situação. Eu sinto que quando eu era mais nova, eu era muito mais do crer pra ver. Tipo, vamos lá, Mas depois que eu me tornei mãe, as escolhas da vida, as consequências e tudo, hoje eu percebo que eu tô mais presa, então, nesse medo, talvez até num orgulho, de tipo, meu, se você não me mostrar que isso daqui tá certo, não tem como, me mostra que Só que quando a gente fala de Deus, quebra todos os paradigmas, né? Porque, tipo, não, Ana, você tá entendendo? Você não vai ver antes, meu bem. Ou você acredita, vai lá e faz algo, toma aí uma atitude, ou você vai cair, ó, desse jeitinho que você tá. Então é bastante conflituoso, né? Então É pode ser, eu desafiador. anotei essas palavras aqui depois para dar uma olhada de novo. O orgulho e o medo, né, desse outro ponto de vista. Isso deixa claro que foi uma treta minha, tá? Mas Sim, eu mas eu acredito me que sinto um talvez pouco nesse se lugar. repita com muitos de nós. Então, Posso, assim, posso fazer uma contribuição? claro, por favor. A Ana comentou, né, que a Flávia fala bem essa questão, né, de quando a gente tem medo, aí quando a gente está em tipo, modo de ataque, vamos assim dizer, é fuga ou luta, né? Eu acho que o principal ponto aí, Ana, quando você comenta essa questão de que você age e tal, mas tem que ver se essa ação também não é muito impetuosa, ou se não é muito. Esqueci a palavra, estava com a palavra na ponta da língua. Às vezes a gente toma Impulsiva? algumas decisões. Oi? Impulsiva. Impulsiva. Às vezes a gente toma algumas decisões levados por algum sentimento, ou levados por alguma coisa, que depois, quando a gente para pensar, ou quando você para refletir, você fala, talvez se eu não tivesse nessa situação, eu não teria decidido desta maneira. Então, eu acredito que o fato da gente ter o medo, talvez assim, de novo, eu tenha duas opções, eu tenha dois caminhos para tomar. E aí, mesmo eu agindo
né? Mesmo eu tomando uma decisão, eu acabo decidindo por um caminho que talvez não seria o melhor, ou talvez não seria o que eu decidisse se eu tivesse mais certeza daquilo que eu tô daquele momento, entendeu? Então, eu acho que Uhum. tem a questão do medo de a gente travar, e aí a pessoa, tipo, não faz nada, e aí quer evitar conflito, quer evitar aquela situação, e aí decide não agir, decide não tomar nenhuma decisão, mas tem também justamente de você tomar a decisão de uma maneira no momento do calor, e aí depois quando você reflete com relação àquela decisão, você fala, ah, eu podia ter escolhido eu podia ter tomado outra decisão. Então, acho que nesse ponto é onde o medo atrapalha, né? Que é o que o Juliano estava comentando. Uhum. Enquanto a Fer estava É. falando aqui, eu lembrei assim, ó, uma coisa é o medo, ok, que é o medo que nos garante a sobrevivência. Ah, estou no trânsito, eu fiquei com medo de uma situação, eu tirei o pé do acelerador, uma curva, na chuva. Ok, esse aí ok. Ah, eu estou numa rua escura, eu vejo alguém estranho se aproximando, eu acelero o passo ou eu entro num estabelecimento comercial porque eu tive medo, temi pela minha segurança. Ok, isso está certo. Mas o problema é quando o medo acontece nesse contexto que a gente trouxe, né? Ah, eu estou exercendo a minha crença, seja em casa, com os filhos, seja no trabalho, seja aqui na companhia. E a minha decisão era uma resposta baseada no medo. E aí é que acontece o problema, porque, e isso é importante a gente frisar, que o Dani traz. O medo, ele vai aflorar o nosso pior, né? O medo ele vai aflorar a nossa resposta mais animal, né? A nossa resposta mais reptiliana, vamos falar de cérebro reptiliano, a nossa resposta mais animal possível. Então, por isso nós precisamos trabalhar lá atrás, a causa. Como que o medo vai sair de cena? No ambiente de segurança. Como que o ambiente de segurança vai nascer? A partir do momento que eu enxergo a minha identidade de filho, de filha, e enxergo a figura do meu Pai Celestial como autoridade de amor, não uma autoridade de punição. Nossa, para mim foi eu não consegui ler o capítulo, tá? Eu estou fazendo comentário porque eu estou fazendo download agora, ainda estou processando, sou meio lenta. Mas, assim, trouxe muita clareza, assim, e libertador no sentido de me trazer respostas, assim, para crises existenciais, assim, que eu estou lutando com elas tem uns 20 e tantos anos, assim, vocês já, não sei se perceberam ou não, mas muitas das palavras proféticas que eu já recebi na companhia, assim, sempre Deus está falando assim comigo, para de olhar para trás, para de olhar para o passado, olha para frente, se posiciona, vai, né? E eu estou sempre repensando, né? Como a Fer falou da impulsividade, né? Quando eu descobri meu perfil, eu sou extremamente impulsiva. E sempre assim, aquela coisa assim, toma a decisão e de repente, devia ter pensado melhor, devia ter esperado, devia sempre me questionando e querendo voltar, sabe? Então, para mim, nossa, como eu falei, eu ainda estou processando muita coisa, porque eu não consegui dar conta de ler o capítulo antes da aula, só porque o Juliano fez a explanação e que a gente veio comentando no caminho, volta para casa mesmo, mas foi libertador mesmo, né? O tema é esse, né? Mas para mim realmente foi, porque foi resposta, assim, de crise existencial de muitos anos, assim, realmente, assim. Então, como eu estava falando aqui do lado, né? Pesado, né? Ele estava falando aqui, ó, pesado, né? Para mim foi pesado. Quando a Sarina falou pesado, foi quando a gente disse assim, que se eu estou num ambiente de liderança e eu tomo atitudes baseadas no medo, o meu medo, que é interno, se externaliza e aflora o medo do outro. Eu tive lideranças assim já, eu sendo liderado com uma liderança desse nível. É horrível. Horrível. Só aflora mais medo mesmo. E assim, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. A nossa existência aqui na Terra ela é baseada nisso. Porque as trevas fazem o quê? Elas querem impor o quê sobre nós? O amor? Não. É o medo, né? Então, quanto mais caminhamos de forma natural, mais nós vamos caminhar sobre o domínio.
Eu ouvi a Flávia falar uma vez que o contrário do amor não é o ódio, né? Que o contrário do amor é o medo. E aí, agora, com isso que você está trazendo, para mim está fazendo muito sentido. Mais ainda, né? Que ela trouxe dentro de um outro contexto. Foi em um dos cursos. E eu tinha ficado confusa porque no finzinho de tudo, meio que num resumão, você falou assim, que as pessoas livres, né, de se expressar, elas acabam aparecendo diferenças. E desse outro lado que você falou, pelo medo, a gente acaba trazendo confronto, porque se eu estou decidindo no medo, eu não estou respeitando, honrando, como você trouxe, a liberdade do outro ser e pensar e agir do jeito que ele é. Então agora meio que fechou para mim assim um pouco, entendi. Muito pelo contrário, né, Ana? Quando a gente está, né, desse outro jeito, você acaba fazendo o quê? Diante do confronto, do conflito, acaba julgando o outro e não aceitando o que ele está trazendo, né? Vira mais um conflito do que essa coisa da... Cara, eu não concordo contigo, mas te amo, tá tudo certo. Continua. Se tá leve pra você, beleza. Tipo, eu não escolho fazer a mesma coisa. Ou, né, a não ser que seja algo que fira muito valores, princípios e tal, a gente teria que fazer algo. Mas se for algo que só tá desrespeitando a minha decisão, vai ficar bem pros dois lados, né? Acho que é isso assim, que eu entendi. Isso é a honra, né, nesse caso. De respeitar a liberdade do outro decidir também, né? Muito bem. Quem mais vai falar? Pastor Marcelo está com uma cara de quem quer falar. Liberar aquela voz grave. Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Maravilha. Quando você fala que em algum momento nós vamos ser líderes, né? Somos líder, essa é uma grande realidade, né? Principalmente para quem tem Jesus, para quem recebeu Jesus, já recebe aí o Espírito Santo e a ousadia para tomar decisões que até então não era propriamente nossa, né? Que de certa forma já o Brasil já foi fundado debaixo de escravidão. Então, a ideia é que o sujeito brasileiro, devido a toda essa situação de opressão que passou ao longo dos séculos, ele fosse dominado e o medo tomasse conta dele, né? Por exemplo, ontem, quando estava indo trabalhar, vi um casal vindo na minha direção contrária. Eu não sei que dissabores houve entre eles. E de repente um marido fala para ela assim: eu vou te dar uns cascudos, né? Fica falando assim que eu vou te dar uns cascudos. Então eu fiquei pensando, né, na violência, né, que o homem munido de uma autoridade, de uma liderança, como você falou, né, de dominador, né, e acaba e conforme vinha vindo hoje te ouvindo, quantas mulheres, né, quando os maridos iam chegar em casa com medo dos maridos e já falava para o filho: "Ó, não fala nada, não fala nada porque seu pai está daquele jeito hoje, né? Porque realmente é um espírito de violência muito grande, né? Então, de qualquer forma, a liderança ela é muito mais saudável quando nós temos a Cristo, né? Porque realmente aí nós vamos liderar com amor. Liderar no sentido de discipular, né? A gente vai liderar como sendo um exemplo para que a pessoa aprenda com o que estamos fazendo e quando ela estiver no momento certo, ela replique essa liderança saudável, né? Então, todos nós, em dado momento, vamos exercer a liderança, quer sejamos líderes ou não, né? Haverá momentos em que você precisará tomar decisões de liderança. Aí não pense e não fique com medo, né? Porque o Espírito Santo, como o Panza mesmo falou, Juliano falou, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? O medo não é aquele medo que domina e te impede de fazer as coisas. É o medo que representa que você, sem Deus, você não é ninguém. Esse medo é importante ter, esse receio, essa preocupação. Não pense que todas as vezes que eu subia nos púlpitos para pregar, eu subia com as minhas convicções, as minhas certezas, né? Eu subia tremendo. Eu pegava no microfone tremendo. E isso é até importante porque nós somos homens, temos um limite, somos pó,
né? E Deus deixa isso muito claro, né? Nossa dependência, nossa segurança, como o Juliano mesmo falou, ela vem de Deus. Então, se você, ainda que você fale, eu não estou liderando isso, eu não estou liderando aquilo, contudo, o Espírito Santo em você vai te instigar em dado momento a você tomar decisão de liderança, tá? Isso é propriamente de Deus, isso. E quando o Espírito Santo te fizer isto, a sua humanidade talvez extrema, mas a sua espiritualidade te ajudará nesta hora. Então, todos nós, em um momento da vida, ou vários momentos, ou em toda a vida, exerceremos autoridade. Uma que, autoridade de liderança, né? Uma que Jesus mesmo disse, né? Eis que vos dou poder e autoridade. Essa autoridade tá para você enfrentar aquela situação que eu comentei com vocês, né? Entro na sala com autoridade. Eu não entrei com medo na sala para enfrentar um aluno. Eu entrei com autoridade, autoridade humana, né? E, em dado momento, exerci a minha autoridade espiritual. Então, nós todos fomos chamados para exercermos autoridade, tá? E não pense que você sempre estará voando atrás. Tem aquelas aves, né, que eles fazem aquela formação em V, eles vão sempre revezando para o outro estar descansado. Então, eu quero te dizer que você estará à frente em dado momento, para que os outros atrás realmente possam se fortalecer, tá? E você possa fazer o seu papel de líder. Então, quando o Juliano fala sobre a liderança, né? A liderança do pai, a liderança da mãe, a liderança da filha, né? Chegou uma hora que a filha passou a liderar a pia, passou a liderar a cozinha, falou, pai, essa louça é minha. Ela falou, opa, essa aqui ninguém tira de mim mais, porque galinheiro nunca mais, gente, tá? Então, se você está acostumado ao galinheiro, saia do galinheiro, porque galinheiro é fedido. Eu já limpei muito galinheiro, tá? Já tive muita cagada das galinhas sobre mim. Então, por favor, saia do galinheiro, assuma a sua liderança em qualquer esfera que for, tá? Deus abençoe e obrigado. Amém, meu filho. Quem mais vai falar? Ó, a roleta. Vou falar, hein? Vou escolher, pô. Ó, legal, a Gisele estava impossibilitada de abrir a câmera, agora já está tudo ok. Que bom pra você. Vamos lá, quem mais vai falar? A Sarina está querendo indicar alguém. Vamos indicar. Pessoal, se nós não temos mais nada para compartilhar, acho que chegamos ao final. Eu recomendo a leitura dos textos também que eu fui citando ao longo aí da nossa conversa. Eu falei de Gálatas, eu falei do Salmo 139. Falamos novamente de Abrão, que virou Abraão. Então leiam, porque são todos textos que vão trazendo mais compreensão, mais, sabe assim, mais discernimento, entendimento sobre esses assuntos que nós trouxemos, tá? Quem é que pode fazer uma oração para a gente terminar? Rose, você pode finalizar com uma oração? Ai, meu computador está muito devagar. Gente, Marcelo vai desligar o dele. Ok, ok, glória a Deus. Pai, em nome de teu filho Jesus, eu quero simplesmente, Senhor, te agradecer por mais um aprendizado aqui, por mais um fortalecimento, Senhor, porque quando o Senhor está no meio, Senhor, em nome de Jesus, nós temos direcionamentos para que as nossas vidas sigam, Senhor, essa direção para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. E quão importante é nós estarmos aprendendo sobre o medo, que muitas vezes tem paralisado o teu povo, em nome de Jesus, mas quando nós temos o conhecimento, quando nós temos esse pegar isso, Senhor, e transformar em amor a Ti, Senhor, tudo flui. E é por isso, Senhor, que eu declaro
em nome de Jesus. Mais essa visão, Senhor, mais essa visão do teu amor, em nome de Jesus. E eu quero aqui declarar, Senhor, que o medo não vai mais nos paralisar. Nenhum de nós aqui, Senhor, vai estar paralisado, em nome de Jesus. Mas nós vamos mesmo confiar em Ti, porque quando nós confiamos em Ti, nós enfrentamos o medo e nós passamos por cima dele, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, e que todos nós possamos ter uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar continuando falando, Senhor, porque esse é o papel do teu Espírito Santo, de continuar, Senhor, e ali fica ali na nossa mente, que nós possamos estar aquilo que a vaca faz, ruminando, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem mais algum recado? Não, Então, tá bom. podemos encerrar a Então, noite. encerramos. Shalom, pessoal. Boa noite. Obrigada, Deus shalom. Bom abençoe. descanso para todo Até mundo. até Tchau. domingão.